A estrada faz parte da minha vida. São mais de 20 anos atravessando esse Brasil de ponta a ponta, vendo de tudo um pouco. Mas tem uma coisa que aprendi. Se você passar tempo demais na estrada, ela te mostra coisas que você nunca deveria ver. Era uma noite fria e nublada. Eu estava na BR-319, uma rodovia conhecida pelos trechos isolados e pela falta de sinalização. Tudo o que eu queria era chegar logo ao próximo posto para descansar um pouco, mas o sono começava a pesar. Os olhos ardiam, e minha visão ficava turva de vez em quando. Tentei me manter acordado aumentando o volume do rádio, mas a estática tomou conta da frequência. Algo não parecia certo. A estrada estava deserta, sem sinal de vida, nem de outro carro à vista. Eu estava começando a me perguntar se a sensação de estar sozinho ali não estava mexendo com minha mente. O farol cortava a escuridão, e o som dos pneus sobre o asfalto parecia amplificado. O silêncio era tão denso que quase podia tocá-lo. Cada quilômetro que passava me fazia sentir mais desconfortável, como se algo estivesse me observando. Foi então que eu vi o homem no acostamento. Ele vestia um macacão velho de caminhoneiro, com o tecido surrado e os botões frouxos. Estava parado, acenando com a mão, como se pedisse uma carona. Normalmente, eu não pararia, mas algo me fez desacelerar. Não era normal sentir uma urgência assim, uma sensação tão forte de que eu deveria parar. Não sabia o que estava acontecendo, mas parecia que nossos olhares estavam conectados de alguma forma. Talvez fosse a maneira como ele me olhou, como se estivesse esperando por mim. Talvez fosse a estranha sensação de déjà vu que me invadiu naquele exato momento, como se já tivesse vivido aquela cena antes. Sem pensar muito, parei o caminhão. O homem subiu na cabine em silêncio, e a sensação de frio em meu peito só aumentou. O cheiro que entrou com ele não era normal. Não era só óleo diesel ou suor, mas algo mais, algo velho, como um cheiro de terra molhada misturado com podridão. Não conseguia identificar direito, mas estava claro que aquele homem não estava em um estado físico normal. A cabine ficou estranhamente silenciosa. Eu sentia o peso da presença dele, mas ele não dizia uma palavra. O calor do motor fazia o ar ficar espesso e abafado. As palavras que eu queria dizer não saíam, e o som do motor se tornou uma espécie de fundo, uma melodia desconexa que só aumentava minha inquietação. Quando olhei para ele de novo, ele estava olhando fixamente para mim, mas seus olhos... Não havia olhos. Havia apenas 2 buracos negros no lugar onde deveriam estar. O vazio profundo daqueles buracos era impossível de ignorar, como se algo estivesse sugando toda a luz da cabine. Eu congelei. O suor gelado escorria pela minha testa, mas não conseguia me mover. Era como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso, e a cabine estivesse ficando menor. A sensação de claustrofobia tomou conta de mim. O medo se espalhou pelos meus ossos, e meu corpo, mesmo tenso, não queria reagir. Sem saber o que fazer, falei: "Para onde vai, amigo?" O homem virou lentamente a cabeça, como se estivesse demorando para encontrar forças para isso. Seus movimentos eram pesados, como se cada centímetro fosse um esforço. Quando ele olhou para mim, uma onda de terror tomou conta do meu corpo. O rosto dele era pálido, e os buracos onde os olhos deveriam estar pareciam absorver toda a luz ao redor. Ele não respondeu. Nem um som. O silêncio se arrastou, e a cabine parecia ficar cada vez mais fria. Foi ali que eu percebi que algo estava profundamente errado. O pânico me tomou de assalto. Sem mais nem menos, eu friei de repente. Abri a porta e pulei para fora do caminhão, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Meu coração estava batendo tão forte que eu achava que todos poderiam ouvir. Olhei para trás, esperando ver o homem, mas ele tinha desaparecido. Não havia mais ninguém. O banco estava vazio, o cinto de segurança ainda afivelado. O mais estranho era o banco onde ele havia se sentado. Estava encharcado, como se alguém tivesse acabado de sair de um lago e se sentado ali. Tentei racionalizar, mas o que eu vi não podia ser explicado. Olhei em volta, tentando encontrar uma explicação lógica, mas a estrada estava completamente deserta. Eu estava começando a ficar nervoso, e foi quando ouvi uma batida no vidro. O som era baixo, mas nítido. Meu corpo reagiu de imediato, mas minha mente estava congelada pelo medo. Olhei para o retrovisor e vi, lá fora, uma sombra. Uma silhueta humana parada, imóvel, observando-me. Não se movia. Era uma figura escura, como uma sombra que não pertencia àquela realidade. O vidro do retrovisor começou a embaçar, como se uma respiração gelada estivesse do lado de fora.
Eu não sabia mais se estava acordado ou se aquilo era um pesadelo, mas uma coisa era clara. Eu não estava mais sozinho. E então, em um sussurro quase imperceptível, a voz se fez ouvir, diretamente no meu ouvido. Você me deixou para trás. O terror me tomou por inteiro. A voz era gélida, arrastada, como se algo estivesse tentando se comunicar com minha alma. Eu não sabia o que fazer, só sabia que eu precisava sair dali. Sem pensar, liguei o motor e acelerei com toda a força. A estrada parecia se estender para sempre. Olhei pelo retrovisor mais uma vez, mas não vi ninguém. O medo ainda estava em mim, mas eu não ousava olhar de novo. Depois de algum tempo, a sensação de pavor foi diminuindo. O ar dentro da cabine esquentou novamente, e o som do motor abafou tudo o mais. Eu estava tentando me convencer de que o pior já tinha passado, que era só uma alucinação, algo provocado pelo cansaço. Quando finalmente cheguei ao posto de combustível, o frentista me olhou com um olhar preocupado. O senhor está bem? Parece que viu um fantasma. Ele comentou, quase em um tom de aviso. Eu não respondi. Não era necessário. Eu sabia que não se tratava de um simples susto. Sabia que havia algo muito mais profundo por trás daquele encontro. Eu tinha visto algo que não deveria. Dias depois, ainda tentando entender o que havia acontecido, contei a história para um caminhoneiro mais velho. Ele ouviu em silêncio, mas depois, sem expressão alguma, falou. Você pegou o atalho da Estrada dos Afogados, não foi? Lá, um caminhoneiro perdeu o controle e caiu em um lago. Nunca encontraram o corpo, mas dizem que ele ainda tenta pegar carona para chegar ao seu destino final. Foi aí que tudo fez sentido. O cheiro de terra molhada, o banco encharcado e aquele olhar vazio, sem olhos. Eu tinha encontrado algo naquela estrada que nunca deveria ter encontrado. Mas o pior, eu só descobriria depois. Na semana seguinte, voltei para a BR-319. Eu sabia que deveria evitar, mas algo me atraía de volta, como uma força invisível. Passei novamente pelo trecho onde o encontrei, e a sensação de ser observado voltou com força. O rádio, que havia ficado em silêncio, de repente ligou sozinho. Uma voz distorcida e arrastada, quase imperceptível, disse: Você me deixou para trás. Eu vou te encontrar. E eu sabia que não havia mais como escapar. Era por volta das 2 da manhã quando decidi parar em um posto de gasolina desativado. O diesel ainda dava para seguir, mas o sono tardio pesava demais. A estrada estava deserta, e o vento cortante fazia as árvores ao redor do posto balançarem de forma sinistra. O lugar era pequeno, com um prédio antigo e um único poste de luz piscando de maneira intermitente, lançando sombras estranhas sobre o asfalto. Não parecia o tipo de lugar em que alguém normalmente pararia, mas a exaustão era tão grande que eu sabia que não iria conseguir seguir por muito mais tempo. Tranquei a cabine, acionei o bloqueio da porta e recostei a cabeça no banco, tentando pegar no sono. O cansaço era intenso, mas o silêncio da noite e a sensação de estar completamente isolado fizeram o ambiente parecer ainda mais pesado. O som do motor do caminhão desligado preenchia a cabine, e aos poucos, o cansaço me fez cair em um estado de sono profundo, onde a linha entre o sonho e a realidade parecia se borrar. Foi quando escutei um barulho. Um som baixo, mas distinto, que cortou o silêncio da noite como uma faca. Alguém estava andando lá fora. Eu imediatamente acordei, meu corpo em alerta. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que era um ladrão tentando abrir a carroceria do caminhão. Eu sabia que não havia mais ninguém na estrada, mas aquele barulho não parecia natural. Meus olhos se ajustaram à escuridão da cabine, e eu peguei meu canivete, sentindo a lâmina fria e afiada contra a minha mão. Olhei pelo retrovisor. Nada. O posto parecia estar deserto, com a luz fraca do poste piscando ao fundo. A sensação de inquietação aumentou, mas não vi nenhum movimento. O posto estava ali, quieto, como se fosse apenas mais um pedaço esquecido da estrada. Mas eu não conseguia tirar a sensação de que algo estava errado. Tentei ignorar o barulho, mas ele voltou. Passos arrastados na areia, como se alguém estivesse andando ao redor do meu caminhão. O som se aproximava cada vez mais, mas quando eu me virava para olhar pela janela, não via nada. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. A ansiedade começou a apertar meu peito, e a respiração ficou mais pesada. Eu tinha que sair dali. O que quer que fosse estava se aproximando. Não conseguindo mais suportar, peguei minha lanterna e saí rapidamente, pronto para dar um susto em quem quer que fosse. Minha mão suava enquanto segurava a lanterna, e o som dos meus passos era abafado pela areia solta que cobria o chão.
O vento fazia as palmeiras ao longe balançarem, mas nada de um ser humano aparecer. Eu varri o lugar com a lanterna, iluminando todos os cantos. E então, percebi algo estranho. As bombas de combustível estavam enferrujadas e cobertas de poeira, como se ninguém tivesse tocado nelas por anos. Mas eu tinha certeza de que, minutos antes, elas estavam limpas. Aquelas bombas estavam em perfeito estado quando eu cheguei. Como poderiam estar tão sujas em tão pouco tempo? Eu me aproximei de uma delas, tocando levemente na superfície metálica e sentindo a frieza do metal, que parecia estar coberto por uma camada de sujeira de muito tempo. Foi então que eu escutei algo ainda mais estranho. Um sussurro, baixo, vindo do prédio do posto. Meu corpo gelou. O som era quase imperceptível, mas quando ouvi, meu estômago revirou de pavor. Ainda estou aqui, a voz sussurrou, e meu sangue parecia ter congelado nas veias. Aquela frase não era algo que uma pessoa normal diria. Era como se a voz carregasse em si um peso, uma presença que não deveria estar ali. Sem perder tempo, corri de volta para o caminhão, minha respiração acelerada e o coração disparado. Mas ao passar pela janela quebrada do prédio, algo me fez parar. Algo me puxou, me forçou a olhar. E foi então que eu vi. Ali, no escuro, uma figura estava parada atrás do vidro quebrado do prédio. Ele não se movia. Seus olhos eram fundos, vazios, como se o próprio olhar tivesse sido consumido por algo mais sombrio. O rosto do homem estava torcido, um sorriso macabro e insano que parecia um convite para o abismo. Eu não consegui desviar os olhos. Aquela visão me paralisou, como se ele tivesse algum tipo de controle sobre mim. Naquele momento, o medo se transformou em pânico. Sem pensar, corri para a cabine do caminhão, joguei a chave na ignição e liguei o motor com as mãos trêmulas. O som do motor funcionando foi um alívio, mas o medo não desapareceu. A imagem do homem com os olhos fundos e aquele sorriso macabro ficou gravada na minha mente, e eu acelerei o caminhão como se minha vida dependesse disso. A estrada à frente parecia ainda mais deserta, ainda mais silenciosa. A sensação de estar sendo observado não me deixava, como se o homem ainda estivesse ali, à espreita. Eu olhei pelo retrovisor, mas não vi ninguém. O posto tinha desaparecido na distância. Era como se eu tivesse sonhado tudo, como se tivesse sido uma ilusão. Mas a sensação de medo não passava. No dia seguinte, cheguei ao primeiro posto de gasolina que encontrei e decidi perguntar a um frentista sobre aquele lugar. Ele me olhou com um misto de medo e surpresa, como se eu tivesse falado algo proibido. Depois de um silêncio desconfortável, ele respondeu: "Cara, esse posto pegou fogo fazenda há mais de 15 anos. Ninguém para lá desde então." Ele parecia sério, como se temesse até falar sobre o lugar. Nunca entendi por que o posto ainda está de pé. Mas é melhor não ir lá. Se você já foi, é melhor não voltar. Senti um calafrio profundo atravessar minha espinha. O posto estava abandonado há mais de uma década. E eu tinha certeza de que vi um homem lá. Mas quem era ele? Como ele estava lá? Se o lugar estava destruído. Era impossível. A lógica não fazia sentido. E, ainda assim, eu sabia que o que vi era real. O homem, o sussurro, o sorriso. Tudo aquilo estava gravado na minha memória. E não seria fácil esquecer. Eu vi alguém lá. Um homem. Tentei dizer, a voz me saindo trêmula. Ele estava parado, com os olhos fundos, e um sorriso estranho. O frentista me olhou com olhos arregalados, e de forma quase desesperada, disse: "Você viu ele, então? Você viu o que não devia ver." Ele respirou fundo e me fitou com um olhar sério. "Dizem que o homem que você viu era o dono do posto. Quando o posto pegou fogo, ele estava dentro, e o fogo não conseguiu queimá-lo. Ele morreu ali, mas a alma dele não conseguiu partir. Agora, ele fica vagando pelo posto, esperando por mais uma vítima. Por alguém que se atreva a parar lá." Eu não sabia o que pensar. Meu coração ainda batia forte, como se ainda estivesse correndo daquilo. Eu queria perguntar mais, mas não consegui. Olhei uma última vez para o frentista, que parecia me implorar silenciosamente para que eu fosse embora, e decidi não falar mais nada. Mas dentro de mim, a certeza era clara. Aquele posto não era um lugar comum. E, mesmo agora, eu sabia que nunca mais conseguiria esquecer o sorriso macabro do homem com os olhos fundos. Eu não sabia o que o destino me reservava, mas algo me dizia que, se eu não tivesse arrancado na hora certa, talvez eu nunca tivesse saído daquele posto. Eu estava levando uma carga de grãos para o Paraná quando decidi pegar um atalho para economizar tempo. Eu estava acostumado a percorrer longas distâncias,
Mas aquele dia parecia diferente. O GPS indicava uma estradinha de terra que se desviava da estrada principal, e a ideia de cortar caminho me parecia ótima. O sol já começava a se pôr, e eu estava exausto depois de horas dirigindo. A ideia de chegar logo e descansar me motivou a seguir pelo atalho, mesmo sem saber exatamente o que me aguardava. O começo do caminho parecia tranquilo. O som dos pneus na terra batida era suave, e o cenário ao redor era pacífico, com algumas árvores e campos vastos. A estrada estava vazia, sem outro veículo à vista. Mas conforme a noite caía, uma sensação estranha começou a se formar dentro de mim. A estrada, que antes parecia simples, foi se tornando cada vez mais estreita e sinuosa. A neblina, que antes era leve, agora cobria a paisagem com uma espessa camada de umidade, como se estivesse tentando me engolir. Os faróis do caminhão iluminavam a estrada, mas a luz parecia ser engolida pela névoa espessa que estava se formando, fazendo com que tudo à minha frente se tornasse indistinto e sombrio. Meu rádio, que até então funcionava perfeitamente, começou a falhar. A estática tomou conta da frequência, e logo não consegui mais ouvir nada além de um chiado constante. Puxei o celular, mas não havia sinal. O pânico começou a tomar conta de mim. Não havia mais comunicação, e eu estava em uma estrada deserta, com apenas a minha mente e o silêncio da noite. Foi quando vi algo que me fez acelerar o coração. Lá, ao lado da estrada, quase camuflada pela neblina, uma cabana velha. A construção era simples, mas dava uma sensação de abandono e desolação. A madeira escura da estrutura parecia velha, corroída pelo tempo, e uma luz fraca saía das frestas da janela, como se alguém ainda vivesse ali, apesar de tudo indicar o contrário. Algo naquelas paredes rangendo ao vento me deu um calafrio. A princípio, tentei ignorar, mas uma força invisível me fez reduzir a velocidade. Meu instinto me dizia que algo estava errado. Foi quando, ao olhar rapidamente para a porta da cabana, vi uma figura. Um homem. Mas algo estava terrivelmente errado com ele. Ele estava parado na porta, com os braços caídos ao lado do corpo, em uma postura estranha. Era alto demais, magro demais, seus braços longos e disformes como se tivessem sido esticados. Ele não se moveu. Estava apenas me observando, seus olhos perdidos na escuridão. Não vi sua face direito, mas a sensação de que ele estava me encarando atravessou minha alma. Não havia expressão no rosto, apenas uma ausência que me fez sentir como se estivesse sendo engolido por ele. O medo me consumiu. A sensação de que não deveria estar ali se tornou avassaladora. Sem pensar, pisei no acelerador, aumentando a velocidade do caminhão até que a cabana desapareceu de vista. Mas o medo não desapareceu. Algo estava errado, e eu sabia que não podia fugir de tudo o que estava acontecendo. Meu corpo gelava, e a respiração estava rápida e descontrolada. Tentei olhar pelo retrovisor, mas tudo o que eu vi foi a neblina, densa e espessa, como se a estrada estivesse se fechando atrás de mim. Como se algo estivesse me perseguindo. A estrada parecia se esticar para sempre. À medida que o tempo passava, a sensação de pavor se intensificava. O frio invadiu a cabine, e não era só o vento que vinha da janela. Era um frio interno, como se algo, ou alguém, estivesse dentro de mim, me tocando, me observando. Eu olhei para os espelhos retrovisores, mas eles estavam completamente embaçados. Não havia como enxergar nada atrás de mim, mas eu sentia que algo estava ali, se movendo nas sombras, observando. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A estrada se tornava cada vez mais silenciosa, e o som do motor parecia abafado, como se o próprio caminhão estivesse sendo engolido pela névoa. De repente, ouvi algo que fez meu sangue congelar. Um sussurro, uma voz baixa e arrastada, que parecia vir de dentro da cabine. Não havia ninguém ali, mas a voz estava clara, nítida, como se estivesse bem ao meu lado. Você não deveria estar aqui. A voz não parecia humana. Era gélida, distante, como se tivesse saído das profundezas de um pesadelo. Meu estômago revirou. Olhei rapidamente para os lados, procurando por algum sinal de que alguém estava ali, mas não vi nada além da escuridão. A estrada estava completamente vazia, sem vida, sem movimento. Apenas eu e o caminhão. Mas aquela voz continuou ecoando na minha mente, como se estivesse dentro de mim, tentando me convencer de que eu tinha invadido algo que não deveria. Eu tinha ido longe demais. Eu sabia disso. Algo na minha alma me dizia que aquele atalho estava me levando a um destino que não deveria conhecer. A sensação de pânico tomou conta de mim. O volante estava escorregadio. Minhas mãos tremiam,
e eu quase perdi o controle do caminhão. Eu tentei acelerar ainda mais, mas não adiantava. A estrada parecia se fechar à minha frente. Por mais que eu olhasse, não havia fim à vista. A névoa estava densa, como se quisesse me prender ali, me sufocar com seu peso. O medo estava me dominando. Eu sabia que não poderia sair daquele lugar sozinho. Foi então que percebi algo ainda mais aterrador. A luz fraca da cabana apareceu novamente, mas não na direção que eu havia passado. Ela estava bem à minha frente, como se a estrada tivesse se dobrado de alguma forma. A cabana estava ali, surgindo das sombras como uma ilusão, mas eu sabia que era real. Eu já tinha passado por aquele lugar, mas ele estava me seguindo, me atraindo de volta. Parei o caminhão em meio à estrada, paralisado pelo pavor. A figura na porta da cabana surgiu de novo, alta demais, magra demais, seus olhos vazios refletindo a luz da lanterna. Eu queria gritar, queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Tudo o que eu podia fazer era olhar fixamente para aquele ser. Ele estava me esperando, como se soubesse que eu voltaria. A estrada, a neblina e o próprio ar pareciam se fechar ao meu redor. Então, a voz sussurrou novamente, desta vez mais forte, como se estivesse diretamente no meu ouvido. Você não vai sair daqui. Eu estava preso. Preso na estrada. Preso no medo. Algo me dizia que aquele não era apenas um atalho qualquer, mas um caminho que só podia ser percorrido por aqueles dispostos a enfrentar o que a estrada esconde. E eu não estava preparado para isso. Desesperado, liguei o motor novamente e pisei no acelerador, mas o caminhão não se movia. Eu olhei para o volante e as mãos estavam geladas, suadas. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que não deveria olhar para trás. Ainda assim, não consegui evitar. No retrovisor, vi a figura do homem parado na porta da cabana, observando-me enquanto eu me afastava. Eu estava perdido, e o atalho tinha se tornado minha prisão. Não havia como voltar atrás. E a estrada, que parecia simples no início, agora me mantinha cativo, aguardando o momento em que eu finalmente entenderia o verdadeiro segredo que ela guardava. Se você já passou por algo assim, ou se tem coragem de enfrentar os mistérios da estrada, deixe um comentário aqui e não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.